Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu vou contar para vocês um bastidor, uma história bem curiosa de uma das tentativas que o Grêmio fez para tentar contratar o ex-colorado Rafael Sobis. Só para resumir, nessa história que eu vou contar, um dirigente do Grêmio me disse o seguinte quando revelou essa tentativa: se o Rafael Sobis não jogar no Grêmio até o final do ano, eu mudo de nome. Eu já vou contar essa história para vocês. Antes, eu quero te convidar para que você se inscreva no canal, ative as notificações e vem para cá bater bola com o Menegas, dá o teu like, de forma civilizada, fica à vontade para divergir. O importante é a gente conversar sobre futebol, dupla Grenal, eventualmente sobre seleção brasileira e pode pintar também um outro assunto por aqui. Mas se inscreve no canal e vem para cá para a gente falar, contar história, dar informação e analisar aí o futebol. Bem, que o Grêmio tentou contratar o Rafael Sobis em pelo menos 2 oportunidades, isso todo mundo já sabe. Assim como o Internacional tentou e contratou ex-gremistas, o Grêmio tentou e contratou ex-colorados, mas o Grêmio teve uma certa admiração e inclusive uma tentativa bem forçada para se reforçar com um jogador muito identificado com o Internacional, que é o Rafael Sobis. O ano é 2008. O Grêmio estava tentando quebrar uma hegemonia de títulos do Internacional e, além do Fernandão, muito identificado com o clube, talvez o Sobis, formado dentro do Beira-Rio, que começou com dificuldade no Internacional, em algumas oportunidades vaiado pelo próprio torcedor colorado, mas tem uma imagem dele que é emblemática, que é quando o Inter ganha do São Paulo no Beira-Rio e conquista a sua primeira Libertadores da América, o Sobis dá a volta dentro do gramado com uma bandeira gigante. O Sobis é um jogador pequeno, a gente sabe disso, com uma bandeira gigante. Aquela imagem correu o mundo e talvez aquela imagem seja inclusive a imagem mais forte da conquista do Internacional daquela primeira Libertadores da América. Até porque no jogo anterior, no Morumbi, com 2 gols, o Sobis foi o nome da partida. Muito bem. Em 2008, o Grêmio contrata o Roger Flores, que hoje é comentarista. O Roger só jogou em time grande, o Roger estava no Flamengo, não se acertou, ele fez um contrato diferenciado, inclusive com o Flamengo, ganhava por partidas algo em torno de R$45 mil por jogo pelo Flamengo. O Grêmio foi lá, contratou, ele teve um desacerto com o Flamengo, o Grêmio fez um investimento, contratou o Roger e aquela foi uma contratação de impacto. O Roger chegou em Porto Alegre badaladíssimo. Ele chegou em janeiro de 2008, o Grêmio estava tentando remontar o seu time, vocês lembram? Wagner Mancini era o treinador. E na noite em que o Roger chegou em Porto Alegre, no final da tarde de um meio de semana, em janeiro, o Roger foi recepcionado por centenas de gremistas, fizeram uma grande celebração, uma grande festa no aeroporto Salgado Filho. Naquela noite, eu fui jantar com a minha esposa, vocês sabem que a Lúcia Matos é gremista, num restaurante tailandês em Porto Alegre, o Copipi, que fica no bairro Rio Branco, um restaurante, inclusive, de muita qualidade na sua gastronomia, comida tailandesa de primeira linha, e nós fomos jantar lá. E lá eu encontrei, naquela noite, o Grêmio em festa pela chegada do Roger Flores, eu encontrei um importante dirigente gremista. E eu levantei da minha mesa, fui cumprimentá-lo, dei os parabéns pela contratação do Roger e perguntei para ele assim: escuta, quem vem mais por aí? O Grêmio especulava alguns nomes fortes e ele me fez a seguinte frase: se o Rafael Sobis não jogar no Grêmio até o final do ano, eu mudo de nome. Eu já vou dar o nome do dirigente, mas antes eu quero falar para vocês um pouco daquele Grêmio de 2008, com o Wagner Mancini, que foi abruptamente demitido no começo da temporada, metade para o final do mês de fevereiro. Aliás, o Mancini era o técnico do Grêmio e foi demitido, ele estava invicto. Ele não perdeu um jogo sequer. Mas a direção gremista estava insatisfeita com o rendimento da equipe. E então o Roger era o grande nome daquele time, mas o Grêmio teve uma surpresa no meio do caminho, nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi eliminado dentro do Estádio Olímpico pelo Juventude, por 3-2, num jogo muito atípico. O Juventude sai ganhando o jogo por 3-0. Por 3-0, 2 gols do Mendes, que foi o artilheiro daquele Campeonato Gaúcho, era o grande nome daquele Juventude, do Zete, treinado pelo Zete. Pois bem, tem uma curiosidade, o Juventude faz 1-0 com o Mendes,
O Grêmio quase empata uma bola, um ataque, a bola bate no travessão. Na sequência desse mesmo lance, o Juventude num contra-ataque muito veloz, o Mendes faz 2-0. No segundo tempo, o Juventude faz 3-0. O Grêmio desconta, fica 3-1. O Grêmio está buscando o empate para eliminar o Juventude. Havia vencido o primeiro jogo lá no Jacone. E aí tem uma confusão em que 2 gremistas são expulsos. O Jonas, que começou no banco e entrou, e o Eduardo Costa, volante, também foi expulso. Mesmo com 2 jogadores a menos, o Juventude não teve nenhum expulso naquela confusão, o Grêmio ainda consegue o segundo gol e por pouco não chega ao empate. Pois o Roger Flores jogava nesse time, que teria, talvez, o Rafael Sobis, ou naquele momento, ou mais para o segundo semestre. O Grêmio que perdeu para o Juventude, Marcelo Groy, Felipe Mattioni, Léo Jean e Paulo Sérgio, Eduardo Costa, Nunes, Maílson e Roger, Júlio dos Santos e Pereira. Entraram no segundo tempo Rafael Carioca e Jonas. Entraram no time treinado pelo Celso Roth, Grêmio 2, Juventude 3. Finalzinho de março de 2008, o Grêmio foi eliminado pelo Juventude. O Juventude depois passaria pela fase semifinal, encontraria o Inter na decisão, e aí vocês sabem a história. Foi aquele confronto em que o Juventude venceu o primeiro jogo em Caxias e no segundo tomou 8-1. O Inter do Tite contra o Juventude do Zete, o Tite impôs 8-1 no Zete, até o Klemer fez gol, fez o 8º gol de pênalti, o Inter foi mais uma vez campeão gaúcho. Pois bem, o Roger teve uma passagem boa pelo Grêmio, interessante pelo Grêmio, era o melhor jogador da equipe. E ele, inclusive, chegou a jogar um Grenal, tão somente. Esse Campeonato Gaúcho não teve Clássico Grenal, ele jogou só um Grenal, que foi pelo Campeonato Brasileiro, foi uma das suas últimas partidas pelo Grêmio, foi do mês de junho, porque ele despontou no Grêmio e foi vendido para um clube do Catar. Então ele ficou no Grêmio apenas um semestre. Ele jogou um Grenal que foi no Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro, o Inter ainda de Tite, contra o Grêmio de Celso Roth, o Inter era o campeão gaúcho. E teve uma curiosidade, você vai lembrar desse lance, o Inter saiu ganhando 1-0 o gol do Índio, nos 32 do segundo tempo, o jogo estava se encaminhando para a vitória colorada. O Roger faz um lançamento para a área, para o Rodrigo Mendes, e o goleiro colorado Renan segura a bola firme, mas na sequência, quando ele está no ar, simulando que estivesse se protegendo, ele faz pênalti, um pênalti infantil, bobo e desnecessário no Rodrigo Mendes, que nem chegou a disputar a bola com ele. Ficou próximo do lance, mas o Renan o atinge com um pontapé. O árbitro mandou o jogo seguir. O Bandeirinha, na época não havia VAR, o Bandeirinha sinalizou o pênalti, foi marcado, o Renan foi expulso, entrou o Klemer, que estava no banco de reservas, não sei se vinha de lesão, de algum problema, entrou o Klemer e o Roger bateu o pênalti. Ele que havia dado o lançamento para o Rodrigo Mendes, talvez você não lembre, e o Roger bateu o pênalti, bateu até dando uma paradinha, o Klemer caiu para o canto e ele com muita categoria deslocou e bateu no canto direito do goleiro colorado. O Roger, portanto, jogou um Grenal e fez um gol, empatando em 1-1 aquele Grenal do Campeonato Brasileiro. Logo depois ele sairia do Grêmio para jogar no Catar. Pois bem, o Grêmio então contratou o Roger, vamos voltar para janeiro, badaladíssimo. Eu vou jantar com a minha esposa no Copipi, restaurante tailandês do bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Encontro um dirigente do Grêmio, já vou dizer o nome, e vou lá cumprimentá-lo pela chegada do Roger. O Grêmio era presidido por Paulo Odoni. E aí eu vou cumprimentar o dirigente que comandava o futebol gremista, pergunto quem mais viria, e ele disse assim: se até o final do ano Rafael Sobis não jogar no Grêmio, eu mudo de nome. Quem me disse isso? Paulo Pelaipe, que acabou de passar pelo Flamengo, era o diretor de futebol do Grêmio. A frase é de Paulo Pelaipe, não trocou de nome. Se o Rafael Sobis não jogar no Grêmio até o final da temporada, eu troco de nome, me disse Paulo Pelaipe naquela noite em que Roger Flores desembarcou em Porto Alegre e que o Grêmio vivia uma celebração de festa e estava tentando, talvez fosse a primeira tentativa do Grêmio, depois fez uma outra já em 2011, 2012, quando o Sobis acabou no Cruzeiro, mas talvez na primeira tentativa do Grêmio de contratar o Rafael Sobis. Se o Sobis não jogar no Grêmio até o final do ano, eu mudo de nome, me disse o ainda chamado Paulo Pelaipe. Feitoria gurizada! Vai, um abraço!